Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje, novamente, vou fazer um trabalho com vocês respondendo a questões do nono ano do Ensino Fundamental 2. E hoje falaremos sobre representação geométrica de um sistema linear de primeiro grau no plano cartesiano. Mas para isso, nós precisamos lembrar alguns conceitos, embora no canal nós já temos algumas coisas a respeito desse assunto de sistemas lineares. Mas aqui, um resuminho, nós vamos ter aqui. O que é uma equação linear? Uma equação linear de primeiro grau, onde nós temos duas incógnitas. Por que eu preciso saber o que é uma equação linear? Porque um sistema linear ele é formado por equações lineares. E equações do primeiro grau para o nosso estudo em especial. Então, uma equação linear do primeiro grau, ela apresenta duas incógnitas. Uma delas, que nós temos aqui como representação, ax mais by igual a c. Então, as incógnitas que nós representamos aqui são as variáveis x e y. E por que eu estou dizendo agora, em vez de incógnitas, mostrando como variáveis? Porque x e y podem apresentar infinitos valores de x e infinitos valores de y que tornem essa equação verdadeira. Agora, existe para um sistema linear um único valor que é a solução do sistema. Aí eu vou falar em incógnitas. Bom, continuando. Quem é A, B e C? A, B e C são os coeficientes numéricos, ou seja, são números. Então, x e y são as incógnitas. E o A e o B vão ter que ser sempre números diferentes de zero. Eles não podem ser zero, porque nós temos aqui entre A e B uma multiplicação. E quando eu multiplico por zero, aí eu anulo o resultado. Então, por causa disso, A e B não podem ser números iguais a zero. Sendo assim, eu vou ter que um sistema linear ele é formado por duas equações desse tipo. Então, vamos ver aqui o sistema linear. Um exemplo, x mais 3y igual a 5 e 2x menos 3y igual a menos 8. Então, são duas equações lineares de primeiro grau, onde nós temos o a, que acompanha o x, o b, que acompanha o y, e o c, que é o termo independente, um termo que não tem variável, não tem incógnita. E aí, nós temos a segunda equação, 2x menos 3y igual a menos 8, que é a outra equação linear. Sempre vamos trabalhar com sistemas de duas equações lineares. O sistema, por ter duas incógnitas, que é o x e o y, ele vai fornecer para nós aquilo que nós chamamos de par ordenado, que são o quê? Pares de números que aparecem na representação de um plano cartesiano, aonde nós temos a representação do eixo x e do eixo y. Então, esse plano cartesiano que nós estamos falando, ele é formado por pares ordenados e é através dele que nós fazemos a representação gráfica do sistema, que é o assunto que nós vamos trabalhar. Construir gráficos de sistemas lineares, que é a representação geométrica. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, agora a representação geométrica do sistema x mais 3y igual a 5 e 2x menos 3y igual a menos 8. Então, é um sistema porque apresenta duas equações lineares de primeiro grau. Bom, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou separar a primeira equação do sistema e a segunda equação do sistema. E aí, eu vou montar uma tabelinha para encontrar valores para x e valores
para y. Então, essa tabelinha vai ter os valores de x, os valores de y e o par ordenado xy. O par ordenado, ele tem que ser montado por conta de que nós temos uma representação cartesiana. E numa representação cartesiana, ou seja, numa representação gráfica de um sistema, eu preciso do eixo x e do eixo y. Eu preciso que venha um valor do eixo x, um valor do eixo y. Portanto, uma relação entre a abscissa e a ordenada, aonde eu chamo de par ordenado. Aí eu tenho que, então, encontrar valores. Esses valores são atribuídos por nós mesmos. Nós escolhemos qualquer valor. Então, eu escolhi aqui, para uma das variáveis, um valor, que é -1, e um valor 2. Por isso que a gente fala variável e não incógnita, porque nós podemos atribuir vários valores, quaisquer valor que quisermos para o eixo x, para o valor de x. Porque no eixo x da representação cartesiana, nós temos todos os valores, desde os negativos até os positivos. Por isso, eu escolhi aqui para vocês um valor negativo, -1, e um valor positivo, 2. Como é que eu vou saber qual o y que está relacionado a esse x? Substituindo o valor que eu dei para x na primeira equação, porque nós estamos falando da primeira equação. Então, eu escrevi a primeira equação. A primeira equação é x mais 3y mais 5. Eu numerei como 1, por isso primeira. Então, x mais 3y igual a 5. Agora, eu estou atribuindo a ela o valor -1 para x. Então, eu vou colocar -1 mais 3y igual a 5. E aí, eu vou resolver a equação que ficou com uma incógnita, o y. Ou seja, vou achar o valor do y. Então, tudo que não tem letra vai para o segundo membro, mudando a operação. Então, como aqui é menos, vai como mais. Por isso, fica 3y igual a 5 mais 1. Então, 3y vai ser igual a 6. Depois, o 3 está multiplicando o y, ele passa dividindo. 6 dividido por 3, 2. Então, 2 é o valor do y que eu encontrei. Portanto, o par ordenado encontrado é -1 e 2. Ó, -1 e 2. Vou fazer a mesma coisa para o segundo ponto. No mínimo, tem que dar 2 valores para x. Por que tem que dar, no mínimo, 2 valores para x? Porque a representação gráfica de uma equação linear é uma reta. E uma reta, ela é formada, no mínimo, por 2 pontos. Por isso, eu tenho que dar 2 números. Então, o outro número que eu escolhi é o 2. Poderia escolher o 3, o 10, qualquer número? Poderia, claro. Mas eu escolhi o 2. E pegando de novo a equação 1, eu coloco no lugar do x, porque o valor que eu atribuí é para o x, o 2. E vou encontrar o valor do y. Então, fica 2 mais 3y igual a 5. Passo 2 para o segundo membro, mudando a operação dele, ele é positivo, passou como negativo, então fica 3y igual a 5 menos 2. 5 menos 2, 3. Então, 3y igual a 3, o 3 está multiplicando o y, ele passa dividindo, então fica 3 dividido por 3, 1. Então, o valor encontrado para y foi 1. E o par ordenado, então, para essa reta vai ser 2 e 1. Faço a mesma coisa para a segunda equação. Para a segunda equação, montei aqui para vocês, então, a tabelinha. E, de novo, eu atribuo valores para x. Eu pus os mesmos valores, -1 e 2. Precisa ser os mesmos valores? Não, pode pôr outro valor. Mas o importante é você atribuir 2 valores para x. Então, colocando os mesmos, nós tivemos -1. Então, eu peguei a segunda equação, lembrando que a segunda equação era 2x menos 3y igual a -8. Então, tá aqui, 2x menos 3y igual a -8. E no lugar do x, o valor 1. Então, no lugar do x, o valor 1. O 2, ele está multiplicando o x, por isso fica 2 vezes o -1.
Menos o 3 igual a menos 8. Agora, 2 vezes o menos 1 é menos 2. E continuo copiando aquilo que eu não trabalhei, ó. Menos 3y igual a menos 8. O menos 2, que não tem letra, passa para o segundo membro como mais 2. Então, fica menos 3y igual a menos 8 mais 2. Eu devo 8, pago 2, fico devendo 6. Então, esse menos 3y é igual a menos 6. O menos 3 está multiplicando y? Está. Então, a operação dele inversa vai ser a divisão. Então, ele passa dividindo para o segundo membro. E aí, nós vamos ter o y isoladamente no primeiro membro, que é o interesse nosso, encontrar o valor do y. E menos 6 dividido por menos 3 é 2, ou mais 2. Então, o valor do y é 2. Eu vou lá na tabela e coloco o valor e monto aqui o par ordenado de novo, ó lá. Menos 1, que é o x, e 2, que é o y. O segundo valor, que é o 2, de novo substituo na equação, no lugar do x, o valor 2, e 2 vezes 2 é 4. Então, passo 4 para o segundo membro, ele entra como menos 4. E se eu devo 8 e devo 4, fico devendo 12. Logo, eu vou ter menos 3y igual a menos 12. O menos 3 está multiplicando o y, ele passa dividindo. Então, menos 12 dividido por menos 3 vai ser igual a 4 ou mais 4. Então, nós tivemos o par ordenado 2 e 4. Está aqui o par ordenado, ó, 2, 4. Feito isso, nós temos condições de realizar a construção gráfica, ou o que nós estamos chamando aqui de representação geométrica. Vamos lá. Então, aqui estamos com a representação geométrica do sistema que nós estamos estudando. E aí, eu passei a limpo para vocês quais foram os pares ordenados que nós encontramos lá na tabelinha quando fizemos os cálculos dos pares ordenados x e y. Então, no primeiro valor, para a primeira equação, nós encontramos o par ordenado menos 1 e 2, e encontramos no segundo valor o 2 e 1. Na segunda equação, nós encontramos os pares ordenados menos 1 e 2 e 2 e 4. E são esses os números que vão nos ajudar a colocar no gráfico as equações lineares desse sistema. Então, nós temos aqui como montar o gráfico. Então, em primeiro momento, na horizontal, nós vamos desenhar o eixo x e na vertical o eixo y. Aí, nós vamos colocar os valores que nós temos no eixo x. Os negativos à esquerda, o 0 é o ponto de encontro dos dois eixos, e do lado direito, os positivos. No eixo y, os positivos em cima e os negativos embaixo. Na parte que nós fizemos os cálculos, não deu nenhum y negativo. Então, por isso que eu nem representei os números negativos embaixo, mas eles existem porque essas retas, elas são infinitas, elas continuam infinitamente nos dois sentidos, tanto uma quanto a outra. Mas o que nos interessa são esses valores. Então, vamos lá. Olhando lá na tabelinha, vocês têm que o valor de x que nós atribuímos foi menos 1 e 2. Então, no eixo x, eu representei do menos 1 até o 2, olha lá. Menos 1, 0, 1 e 2. No eixo y, nós encontramos os valores 1 e 2. Então, eu fui lá no eixo y, que é o vertical, e coloquei os números 0, 1, 2, 3 e coloquei o 4. Eu poderia ter colocado até o 2? Claro que sim. Eu estou trabalhando aquilo que eu tenho como dado. Bom, aí eu vou representar a mesma coisa que eu fiz com relação à equação 2. Olha lá, eu tenho os pontos menos 1 e 2, então no eixo x eu coloquei o menos 1 até o 2, já uso aquilo que eu já tinha feito, e no par ordenado 2, 4, eu vou colocar de 0 até 4. Então, não foi à toa que apareceu até o número 4 aqui no eixo y.
Agora eu vou ajuntar esses pares no plano. Então, voltando. Quando x é menos 1, o y é 2. Então, x é menos 1, ó, menos 1 aqui embaixo, do x. O y é 2, o y2 aqui. Então, eu faço um pontilhado e junto esses pontos, e nessa intersecção entre os pontos eu tenho o valor menos 1 e 2, que é o par que eu encontrei. Depois eu tenho 2 e 1. Então, 2 para x e 1 para y. Então, eu encontrei o par 2 e 1. Quando eu tenho dois pontos, eu posso montar uma reta, por isso essa reta verde é a expressão geométrica da equação x mais 3y igual a 5. Ótimo, agora eu faço a mesma coisa para a 2. X é menos 1, y é 2. Então, x menos 1, y2. Olha que coincidência, bateu com o mesmo ponto da equação verde. Bom, aí eu tenho x2, y4. Tá, x2, y4, juntei. Aí, eu junto o ponto que eu acabei de encontrar e eu tenho a reta 2x menos 3y igual a menos 8. O ponto de intersecção, ponto de encontro entre as duas retas é a solução do sistema. Então, ele é a intersecção. E a intersecção é a solução do sistema, que é menos 1 e 2. Um par ordenado também. Pronto, simples. É a representação geométrica desse sistema. Obrigada pela companhia de vocês. Para a próxima Sônia Responde, nós vamos ter a correção de exercícios sobre esses sistemas, nessa representação geométrica. E até lá, pessoal. Curtam a aula, inscrevam-se no canal clicando no sininho para receber notificações de novas aulas e compartilhem para que outros colegas de vocês também possam aprender um pouco sobre esse assunto. Até lá!